Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma atividade de língua portuguesa. Hoje trabalharemos com o livro Apps. Nós vamos para as páginas 21 e 22, onde a gente encontra uma fábula. Só que dessa vez, diferente da semana passada, uma fábula escrita em versos. Além da leitura dessas páginas 21 e 22, a gente também vai fazer a página 23, as atividades, os exercícios do número 1 ao número 4. Tá legal? Mas então vamos lá. O primeiro passo é fazer a leitura. Então vamos começar lá na página 21. Vou passar algumas orientações a vocês. Bom, trata-se de um texto, como eu disse, escrito em versos. Como assim versos, professor? É um poema. Então olha só, vamos reparar que o texto ele não é escrito até o final da linha. Ele não obedece esse espaço. Então, cada uma das linhas deste texto, aqui uma, outra, aqui mais uma, é o que nós chamamos de verso. Mas vocês repararam que existe um espaço entre alguns desses versos? Olha só, inclusive separando em dois grupos aqui nesta página, esse espaço é justamente para destacar as estrofes. No texto em prosa, que foi o da semana passada, nós temos o texto organizado em parágrafos. Aqui não, aqui ele é organizado em estrofes. Então, uma estrofe é um conjunto de versos, tá bom? Então, cada verso uma linha e um conjunto de linhas que está bem delimitado, bem separado, é o que a gente chama de estrofe. Mas vamos lá. A Cigarra e a Formiga, uma fábula revisitada, ou seja, repaginada, que ganhou uma nova cara, tá? Vamos acompanhar aqui um pouco a leitura. Vejam só. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Espero que vocês tenham reparado na sonoridade, nos sons dessas palavras. Ao ler os versos, vocês devem talvez ter identificado aí algumas rimas, como aqui, ó, nas palavras palmeira e faceira, ou ainda vento e momento, ou então parar e cantar. Já pararam no trabalho do autor desse texto? Além de contar a história, é preciso escolher bem as palavras para que elas rimem e criem esta sonoridade. Bom, eu não vou ler toda a fábula, vou deixar isso para vocês, mas deixa eu dar uma orientação sobre as atividades. Então, ó, no exercício 1, diz o seguinte: pode-se afirmar que o tempo, o lugar e os personagens no poema de Ceneas Santos, que é o autor do texto, são iguais ao da fábula lida anteriormente? O que a gente está se referindo é aquela que a gente leu na semana passada, a fábula escrita em prosa. O tempo, o lugar e os personagens são o mesmo? Vamos lembrar, os personagens, a cigarra e a formiga são. O lugar, acho que ela, o que deu para perceber aqui da história, continua sendo um campo, floresta, meio à natureza. Mas e o tempo? Lembra qual é o tempo? Tentem descobrir e vejam se é o mesmo, tá bom? Bom, depois diz o seguinte: sublinhe no poema, ou seja, faça um traço em um dos versos, sublinhe no poema um verso que corresponda à fala do narrador. Ou seja, em algum momento que o narrador, a pessoa que está contando a história, fala. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, ó, nessa segunda estrofe. Detalhe para o último verso. Ele começa com um travessão. Isso indica que o personagem, né, a personagem aqui está falando, no caso a formiga, ela está falando. Por que cantas no verão? Está indagando a cigarra. Nesse texto, nessa fábula, a fala dos personagens é indicada com travessão. E o restante acaba sendo o narrador que está nos contando. Seguindo, no exercício 3, nós temos o seguinte, ó, releia os versos. Canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Letra A. Escreva uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. Qual a palavra que está destacada? Esplendor. O que significa esplendor? Bom, você pode recorrer a um dicionário ou tentar entender pelo texto aqui mesmo. Canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. O que será isso? Veja se você descobre. E na letra B, como explicar o sentido do verso? Pelo prazer de cantar? Aí tem opções ali para vocês marcarem qual é a correta. E por fim, no exercício 4, releia esses versos em que o narrador fala da formiga. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Reescreva o verso destacado empregando palavras com sentido equivalente. Bom, nesse pequeno trecho, o verso que está destacado é o primeiro, quase morta de fadiga.
Agora, como que a gente pode reescrever isso trocando as palavras por palavras que tenham um significado parecido? Vamos lá. Quase morta, acabada, finalizada, de fadiga. O que significa fadiga? Tente escrever. Tá legal? Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.